Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 10ª aula do curso de Lógica e Algoritmos. Hoje vamos trabalhar com condicional encadeada, beleza? Então esse aqui é o nosso exemplo da última aula, onde a gente viu o uso do operador ternário. Eu vou copiar esse nosso exemplo, essa estrutura, ok? Fechar aqui essa abinha, criar um novo arquivo chamado 08 condicional encadeada .html, vou colar, apagar o que está entre o script barra script e alterar esse título aqui. Vou colocar aqui um 08 condicional encadeada. Então tá. Bem, o que é uma condicional encadeada? Se a gente for voltar ao nosso exemplo aqui de condicional simples, você nota que a gente tem um if e um else. Então a gente valida se a idade tem, no caso, é um número 18 ou mais. Caso contrário, a gente tem essa resposta aqui. Então, uma condicional simples, ela tem uma resposta ou duas, no máximo, tá bom? Já uma encadeada, você tem um conjunto de respostas. Para fazer um exemplo bem simples e bem prático para a gente, imagine que vamos ter uma média. Vou criar aqui uma variável média, onde o aluno tirou 8,5, por exemplo, tá bom? E aqui eu quero colocar as possíveis condicionais, não somente se o aluno está aprovado ou reprovado, mas se o aluno, no caso, está em exame, se a nota foi uma nota na média, foi uma nota boa, e assim por diante. Então eu farei o seguinte, vou iniciar com um if, verificando se a média é igual a 10. Se a média for igual a 10, a gente vai ter aqui, vou fazer com document, tá? Document.write, eu vou dizer que o aluno está aprovado com nota máxima. Então, tirou 10, legal, aprovado com nota máxima. Agora, imagine que eu queira verificar o seguinte, e se tirar entre 9 e 9,9? Bem, aqui eu vou fazer um else, e diferente do exemplo do condicional simples, eu não vou abrir chaves. Eu vou dar um espaço e vou colocar um if. Ó, então, esse segundo if aqui, que eu acabei de colocar, ele vai complementar este primeiro if caso a média não seja igual a 10. Então, se a média for maior ou igual a 9, eu posso fazer um document.write. Vou colocar aqui, no caso, que foi um aluno ótimo, tá bom? Então, entre 9 e 9,9 é um aluno ótimo. Aí você fala, Ralph, mas 10 é maior ou igual a 9, então ele vai cair nesse aqui também? Não, na programação, o primeiro if correspondente, ele é executado e ele trava os demais, ok? Então existe uma hierarquia. Basicamente isso que é importante a gente saber. Agora eu vou colocar outros aqui para a gente testar. Então, por exemplo, se a média for maior ou igual a 8, que vai de 8 a 8,9, document.write, vou colocar aqui um bom. Caso contrário, se a média for maior ou igual a 7, a gente pode colocar aqui que foi um aluno na média. Se for entre 5 e 6,9, a gente coloca que o aluno está em exame. E se não for nenhuma dessas alternativas, eu posso terminar com um else, especificando aqui que o aluno está reprovado, tá bom? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, melhor abaixar, ó. E vou dar também um zoom para ficar melhor a sua visualização. Ó que legal, esse aqui é o nosso script, tá, gente? Então aqui eu tenho uma variável de média e aqui eu tenho todas as condicionais da minha média. Claro que eu não estou validando se a média é maior que 10 ou menor que 0. Isso a gente pode fazer futuramente. Vamos verificar isso. Deixa eu abrir aqui no explorador de arquivos. Abrir agora no meu navegador. Vou dar um Ctrl mais aqui. Bom, então 8,5 equivale a bom. E realmente está certo, ó. 8 ou mais, bom. Como ele não chegou a valer 9, então ele não recebeu ótimo. Se eu colocar, por exemplo, 9,6, eu vou salvar.
Tá aqui, ó. Ótimo. Vamos tentar agora outro. Por exemplo, 5. Vamos vir aqui. 5 está em exame. Então, fecha a lógica aqui, ó. 5 a 6,9 fica em exame, porque a partir de 7 está na média, tá bom? Então, gente, numa condicional encadeada, você inicia com um if e você pode ter quantos else ifs você quiser. E não é nada obrigatório, você pode no final colocar um else se você quiser. Se você quisesse colocar aqui um outro if, ó, média menor que 5, poderia, tá bom? Só que como a ideia é deixar mais enxuto, eu vou remover esse if aqui. Mas assim, não há uma lógica errada. Cada um vai seguir da maneira que achar mais convidativo, mais coeso. Beleza, gente? Então essa é a condicional encadeada. Até a próxima aula.